Estamos gravando. Então, vamos começar a nossa prática de hoje dando ênfase em todos os crias. E vamos começar com o Nauli Cria, que eu quero que você faça da forma mais tradicional, em pé e durante um bom tempo. Não vou marcar no relógio, mas vai ser em torno de uns 5 minutos por aí, para que você consiga fazer muitas contrações. Então, sem pressa, no seu tempo, no seu ritmo, na aulicria. Eu já fiz o meu antes da aula, que eu faço todo dia de manhã. O meu já está feito, agora é o de vocês. E enquanto vocês praticam o Nauli, lembrando sempre de fazer para os dois lados, eu vou dizer algumas coisas que eu aprendi aqui com o professor Milton sobre os efeitos do Nauli, tá? Dentro do nosso sadhana, nós sabemos que o Nauli é para limpar, para purificar as mucosas dos órgãos, os órgãos que passam por esse massageamento. Então, além disso, ele descreveu vários outros efeitos que nós obtemos ao fazer o Nauli Kriya. E eu vou descrever aqui esses efeitos para vocês. Bom, ele estimula o fogo gástrico que auxilia o processo da digestão. Então, nós estamos também atuando na região do estômago, com certeza. Ele equilibra a homeostase corporal. Aí eu fui pesquisar o que é a homeostase corporal. É o processo pelo qual o corpo mantém um ambiente interno estável e equilibrado. Mesmo diante de mudanças externas. Isso é essencial para o funcionamento adequado das células, por consequência de todo o organismo. Então, essa homeostase corporal, que é mais um dos efeitos do Nauli, é manter todos os processos orgânicos em equilíbrio. A temperatura do corpo, independente do que está acontecendo do lado de fora, a homeostase vai manter organizado e equilibrado os sistemas internos. Temperatura, pressão arterial e todos os processos que devem ser mantidos, por exemplo, até o pH do sangue. Então, olha só como o Nauli Kriya é importante. E ele também é considerado a coroa de todos os crias, o melhor de todos os crias. Continuando com seus efeitos, limpeza dos intestinos, isso a gente já sabe. Ativa o Manipura e o Swadhisthana Chakras. Perfeito. Você mandou bem demais nessa explicação. É isso mesmo. Nossa, meu celular começou a falar comigo sem eu perguntar nada. Que isso? Tá doido? Bom, estimula o Manipura e o Swadhisthana Chakra, estimula a Kundalini. Isso quem falou para mim há muito tempo atrás foi o professor De Rose, quando eu perguntei para ele qual o efeito energético do Nauli, né? Porque o efeito físico, mecânico, a gente conhece. O efeito energético, ele disse que o Nauli cutuca a Kundalini com vara curta. Olha só. Ao fazer o Nauli, você cria um vácuo na região do intestino grosso. Isso já começa com o Dhyana Bandha também, tá? E esse vácuo na região do intestino grosso vai promover a peristaltia do intestino, tá? Ele produz um reflexo vagal.
que estimula o sistema nervoso parasimpático autônomo. Então, olha só, o Nauli atuando no sistema nervoso também. Tem mais efeitos ainda. Ao sugar o abdômen, todos os vasos sanguíneos das veias intestinais levam o sangue ao fígado para ser limpo, purificado e para que os nutrientes sejam absorvidos. Então, ele estimula também o trabalho do fígado. O Nauli também tem um efeito importante no retorno do sangue ao coração. Olha só, gente, melhorando a performance cardiovascular. Incrível, né? E vamos continuar, tem mais efeitos ainda. Ele modula o processo inflamatório com a ativação do sistema nervoso simpático, tá? Acontece a modulação do processo inflamatório. Ele aumenta a expectativa de vida, evita o câncer, reduz a possibilidade de neoplasias. Eu fiquei assim, mais apaixonada ainda pelo Nauli depois que eu assisti essa aula com o Milton. Impressionante, né? Impressionante. E continuando aqui, ele sincroniza os hemisférios cerebrais. Olha só, o Nauli atuando no cérebro, sincronizando os hemisférios cerebrais. Ativa a suprarrenal. Isso a gente sabe, né? Quando você puxa lá para o fundo do seu abdômen, você está massageando também a suprarrenal. Aquece o corpo, isso a gente sente, como dá calor fazendo Nauli. Diminui a depressão, olha só. Aumenta o fluxo sanguíneo purificado. E agora tem algumas. Esses são os efeitos que eu cataloguei e é importante a gente, como instrutor, saber um pouquinho mais, né? Além daquilo que o yoga fala, aí a percepção de quem estudou o corpo humano e faz a técnica, como o Milton, vai saber descrever melhor. Porém, o Nauli também tem algumas contraindicações que eu vou dizer para vocês. Para quem é hipertenso, não é legal fazer o Nauli. Para quem tem hérnia abdominal, também não. Câncer de intestino e fígado não deve fazer. Gastrite não deve fazer, porque aumenta, né, o fogo gástrico. Doenças hepáticas também é contraindicado. Para pessoas infartadas também não é indicado. Para quem fez cirurgia bariátrica também não. Nossa, caramba! Na gestação também não. Lógico, né? Gestação a gente já sabia. E para quem tem cardiopatias, né? Doenças cardíacas também é contraindicado, ok? Mas será que quem toma remédio de pressão alta controlado pode? Mas aí fazer pouquinho, como faz na aula, assim, acho que. Olha, na aula a gente faz tão pouquinho, É, né? então. A gente nunca faz na aula, por exemplo, o que vocês estão fazendo agora, É. né? Vários minutos, faz um pouquinho e pronto. Se a pessoa tem a pressão arterial controlada, tudo bem. Agora, se a pessoa está com pressão alta, aí é contraindicado. Tá bom? Eu vou escrever tudo isso e mandar para vocês. Últimos ciclos. Vocês já devem estar sentindo bastante calor, né? Termine de um lado e do outro, termine o seu Nauli.
E agora nós vamos sentar na melhor posição, pegando um lencinho, por favor. E vamos fazer Kapalabhati. Sem pressa, encha bem os pulmões, não retenha o ar e expire em 1 segundo com o lencinho à frente das narinas. Você pode até secar as narinas antes de começar. Você acredita que meu celular estava gravando tudo que eu falei? Eita! Pode deixar o microfone aberto durante a aula de hoje, para a gente poder até conversar mais. Kapalabhati. Pode deixar aberto, viu, Cecília? Para a gente poder conversar. O Kapalabhati, ele atua, lógico, dentro da região craniana. E quando você faz o Kapalabhati, o espaço vital em torno da cabeça se expande, né? A aura energética em volta da cabeça se expande. Por isso que os mestres deram esse nome para essa técnica, Kapalabhati. Purificando as mucosas da região intracraniana e também limpando as vias respiratórias. Beleza? Fez bastante, Cê? Já fez? Hã? Já fez bastante? Tá bom. Tá. É que minha pressão tá alterando, mas eu preciso comprar um negócio para medir, então eu É, vou mais maneirinho, né? tá, entendi. E agora nós vamos fazer o Trataka, ok? O Trataka e também todos os drishtis nós vamos fazer. Então vamos começar com o Trataka. Você poderá usar o auxílio do polegar ou não, né? Eu acho que o auxílio do polegar é mais para iniciante, mas tudo bem, pode usar. Então comece a fazer o seu Trataka, prestando bastante atenção para não virar o rosto, levando os olhos para o lado e, se possível, lá para trás, enxergando o que estiver atrás de você. E quando você chega com o olhar nesse ponto mais distante, você deve acomodar o olhar aí. Não é só chegar e já sair, tá? Então, chegou lá atrás, estou enxergando lá atrás, acomoda o olhar ali um pouquinho e só depois saia para fazer do outro lado. A mesma coisa quando olha para cima ou para baixo. Então, deixe o seu olhar acomodar naquele ponto mais distante. Faça no seu tempo. Se você sentir muita necessidade de piscar, você sabe que não deve piscar, né? Mas se sentir muita necessidade, você arregala mais ainda os olhos e você não vai piscar. Lembrando sempre que esse movimento é um movimento de deslizar o olhar e não de pular com o olhar de um ponto para o outro. Você desliza o olhar, você vai vendo tudo que está no caminho até chegar ao ponto máximo de visão. Além de limpar as conjuntivas e fortalecer musculatura e nervos oculares, o Trataka desenvolve a visão extrafísica, de você começar a enxergar melhor as energias e tal, até o espaço vital das pessoas e das coisas também. E também corrige pequenos defeitos como miopia. A miopia é
É bem fácil de corrigir fazendo trátaca. Já os outros problemas, como astigmatismo e hipermetropia, é um pouco mais complicado de resolver. Mas cuidando dos seus olhos. Eu vou saber que você terminou quando você atritar as mãos, tá bem? Então vai no seu tempo. Sem pressa. Esse gatinho aí, bonitinho. Ela é grudinha. É grude. Grudinha. Quando você ativa os chakras das mãos e passa energia para os seus olhos, mentalize a cor azul celeste. O azul também tem o seu poder de limpeza, de purificação. Uma coisa importante quando a gente vai transmitir a energia das mãos para os olhos é não separar as mãos, porque temos polaridades negativas e positivas, que você juntando as mãos como um cone de foco, essa energia penetra nos olhos sem que você encoste as mãos no rosto, tá? Então, é uma concha só feita com as mãos, não são duas conchas. E também não precisa encostar no rosto, até para você sentir mais a energia. Se você encosta, o tato físico impede a percepção do calorzinho, da energia. Agora, nós vamos fazer os drishtis. Vamos começar com o Nasagra Drishti. Então, mais uma vez, o olhar fixo agora na ponta do nariz. Além de ser um cria, nós sabemos que quando um dos nossos sentidos quando a gente para de usar um dos nossos sentidos, você aquieta muitos vritis, né? Porque a nossa mente, os vritis da nossa mente, os nossos pensamentos, eles são afetados por todos os sentidos, mesmo que você não esteja prestando atenção. Mas, por exemplo, o tato da sua roupa no seu corpo está gerando vritis, sem você perceber. E quando a gente para, por exemplo, nos drishtis, o seu olhar, você diminui o fluxo mental, diminui os pensamentos. Agora faça o Brahmadya Drishti, olhando fixamente um ponto entre as sobrancelhas, sem piscar, e deixando o olhar se acomodar naquele ponto. E é interessante você perceber esses outros efeitos, né? E agora você vai fazer o Bhuchari Drishti, que é olhar para o vazio. Se você não conseguir olhar para o vazio, você coloca o polegar na frente, fixa o olhar no polegar e tira, mantendo o olhar naquele ponto. Você vai ter a sensação de estar vesga, mas é assim mesmo.
Agora olhe rapidamente um ponto em frente, a ponta do nariz, um ponto em frente, a ponta do nariz, fazendo movimentos muito rápidos, o mais rápido que você puder. Toda vez que eu dou esse exercício, eu lembro de uma aula que eu fiz com o André De Rose, onde eu estava sem óculos. Estava lá também, Mar. Estava lá, né, você testemunha. E A eu gente fiz volta a enxergar na hora, né? na hora que terminou esse movimento rápido, que eu olhei para frente, eu vi tudo tão claro, tão nítido, que eu nem acreditava. Efeito imediato. Bem rápido, acelera o movimento, acelera, acelera. E agora fecha os olhos e relaxa. Relaxa os olhos, atrite novamente as suas mãos, gerando bastante prana nas mãos e transmitindo este prana para os seus olhos com a cor azul celeste, visualizando essa luz envolver todo o globo ocular, percorrendo os nervos oculares até o cérebro. Beleza. E agora nós vamos ficar em pé e vamos fazer o sopro Ra. O sopro Ra é um pranayama, mas ele tem o seu efeito na era emocional. Na era não, na área emocional, tá? Então, você vai fazer o sopro Ra, bem gostoso, bem caprichado, com a boca bem aberta, relaxando um pouquinho lá embaixo, Lúcia. Relaxa um pouquinho antes de fazer o próximo. Isso, relaxa. Isso, depois sobe e faz o próximo. Continue. Aproveite, essa técnica é excepcional, não é excelente, é excepcional para ajudar na nossa inteligência emocional. Estamos limpando o nosso emocional. Faça isso com vontade, com gosto e com prazer, porque é muito gostoso fazer o sopro Ra. Só não esqueça de flexionar os joelhos, tá? Para evitar qualquer... Isso, joelhos bem flexionados, braços soltos, depois sobe de novo e faz mais um pouquinho de sopro Ra. E mais lembranças vão surgindo à minha mente conforme eu vou dando algumas técnicas. O sopro Ra, eu estava na Jaú, numa aula com a Sueli Jonichi, acho que só a Cecília lembra dela. Não, a Lúcia deve lembrar também da Sueli Jonichi, né? Eu estava fazendo uma aula com a Sueli e ela deu o sopro Ra e saiu da aula. Nós ficamos não sei quanto tempo fazendo o sopro Ra, esperando a instrutora voltar. Mas foi tanto sopro Ra que até enjoou de tanto fazer. Mas foi uma experiência legal. Mais um pouquinho, capriche, faça o seu melhor sopro Ra da sua vida. Má, você Oi. está usando o microfone como? Na lapela aí? Não, no ouvido. Ah, Microfone de ouvido. É, entendi. porque Eu você não não... sei, quando você está falando, é que você está gravando para o pessoal. Às vezes está dando sabe, um chiadinho quando parece que o microfone está raspando na roupa, assim? Nossa, estranho, né? Porque está dentro do ouvido. Eu não sei se é só eu, a Lúcia, não. Não, agora não tá, mas tem um Não, momento. De repente, para quem vai ficar a gravação, não sei. Sei lá. vamos ver, Pode vamos ser ver. o meu, né, aqui, não sei. Tá ouvindo algum chiado, Lúcia? Não, pra mim tá normal, não tô ouvindo nenhum É, chiado, não. tá, tá Então bom. pode ser. Agora,
Tá, vamos Ah, não, continuar. tô ouvindo um pouquinho, mas eu acho que é porque a C tá com o microfone aberto. Não sei. Então, a Má Eu. pediu para deixar ativado, acho que eu vou desativar para não te atrapalhar, Má. Isso que eu Ah, pensei. tá. Mas Tá bom. realmente, prestando atenção, tem um barulhinho mesmo. Tá. Então Mas talvez seja do vamos, microfone da C. É, então Quando vamos acontece, fechar. deixa aberto, eu sinto que atrapalha. vou Tá. desativar. Então vamos fechar e quando vocês quiserem falar comigo, voltem e abram, tá? Que a aula é bem interativa hoje. Então faça o último sopro rápido para você parar lá embaixo. Faça o último. Bem caprichado. Aí fica embaixo, fica aí. Relaxa bem os braços, relaxe bem o pescoço, respira fundo, fecha um pouquinho os seus olhos e apenas se observe. Beleza. Comece a elevar as costas devagarinho, por último a cabeça. E com a coluna bem retinha, você vai fazer o Griva Vartanasana, movimentando a cabeça em torno do pescoço, primeiro para trás, depois para o lado, para frente, para o lado, para trás, rotacionando bem a cabeça, respirando profundamente, mentalizando o prana com a cor azul celeste, envolver toda a região do pescoço, os ombros, a parte alta da coluna. Movimente bem gostoso, bem prazeroso. Sinta alongar essa musculatura. Movimente para os dois lados. Mais um pouquinho, vamos explorar um pouquinho mais essas técnicas que trazem tanto bem-estar para nós. Às vezes na aula a gente faz uma rotação só e já termina, mas hoje não, hoje vamos explorar um pouquinho mais, vamos curtir mesmo a técnica. E quando você terminar, deixe a cabeça tombada para trás, braços bem soltos, eleve os ombros em Bahu Vartanasana, sem movimento, só deixando os ombros elevados, respira fundo e fica assim um pouquinho até que o efeito disso seja percebido por você. Uma sensação gostosa que parte da coluna para os braços. E agora, voltando à verticalidade, vamos para o Hastinasana, vamos curtir o Hastinasana. Hoje é o dia de você curtir aquilo que você ensina para os seus alunos. E hoje você vai curtir, você vai aproveitar ao máximo cada uma das nossas técnicas. Braços bem soltos, olhos fechados, a respiração flui naturalmente. Você sente todas as articulações do seu corpo, desde os pés até a cervical, recebendo esse carinho, esse cuidado através do Hastinasana. Mais um pouquinho só, bem gostoso, deixando que a técnica vá ficando cada vez melhor.
ao cessar, você sabe, né? Não pare de uma vez, deixa o corpo parar sozinho, sem bloquear o movimento. Mantenha seus olhos fechados, respire fundo e sinta seu corpo todinho. Que sensação boa fica depois do Hastinasana. Bom, agora vamos começar com outros asanas, passando agora a asana de equilíbrio. Una os pés, una as mãos à frente do peito em Rajyapadasana. Feche seus olhos. Alinhe bem a coluna, a cabeça, ombros e braços. Olhos fechados. Levando a sua atenção para os pés, distribua bem o seu peso, 50% em cada pé, e encontre a estabilidade. À medida que você vai se concentrando, essas pequenas oscilações vão cessando. E agora você vai se lembrar de um asana de equilíbrio que seja o mais simples e o mais fácil para você fazer. Qual dos nossos asanas de equilíbrio você considera muito fácil de ser feito? Execute este asana. Então, a Cecília está fazendo Prathanasana e a Lu uma variação do Vrikshasana. Curte seu asana. Se puder fechar os olhos, se não atrapalhar o seu equilíbrio, curte o seu asana. Encontre a estabilidade. A procura pela estabilidade atua de forma intensa dentro de nós. Não é a estabilidade em si, não é ficar absolutamente imóvel, mas a busca desse centro de equilíbrio é muito importante para todos os nossos processos mentais. Agora execute para o outro lado. E é um momento para você curtir o seu asana. Não é um momento de treinamento, não é um momento de superação em asana, mas um momento para você curtir, para você sentir o seu corpo, para você caprichar na atitude interior, de respiração, de localização da consciência, de mentalização. Quero que você curta isso hoje na nossa aula. Retornando com suavidade, juntando seus pés, juntando as suas mãos. E novamente observando a estabilidade do corpo, que após um asana de equilíbrio, provavelmente estará bem melhor. A estabilidade está mais fácil de ser encontrada. E agora você vai buscar dentro do teu conhecimento de asana aquela lateroflexão que para você faz mais sentido, que é fácil de fazer e que você consegue permanecer curtindo a posição. Seja qual for
o asana que você sentir facilidade, prazer. É gostoso ficar nessa posição. Ao terminar o asana, se possível, feche seus olhos para você se concentrar melhor. Visualize a sua coluna como se estivesse olhando para um raio-x desse momento. Sinta a profundidade dos nossos asanas. Não estamos apenas alongando, aumentando a flexibilidade, mas também massageando órgãos internos, glândulas endócrinas. Procure perceber isso. E em seguida, compense o mesmo asana. Sempre respeitando as nossas regras gerais, a respiração acompanhando cada movimento. E a consciência plenamente voltada para dentro do seu corpo. Não deixe teu pensamento te distrair. Aproveite a nossa aula, o nosso encontro, para você treinar bastante concentração, bastante foco. Tá bonito esse asana, Lúcia. E agora você vai passar desse asana a uma posição sentada para fazer sentada a anteflexão que você mais gosta de fazer. Geralmente é aquela que a gente tem maior performance, mas hoje eu não quero performance, eu quero curtição. Então, execute seu asana de anteflexão e deixe que a força da gravidade faça o trabalho por você. Ao invés de você ficar empurrando as costas para baixo, você vai relaxar e vai entregar o seu corpo a essa força natural. Solta mais os cotovelos. Não deixa nada esticado, só as pernas. Cotovelos, ombros, pescoço. Respira fundo, se possível, a respiração completa. Quando você soltar o ar, faça o Dhyana Bandha e Mula Bandha, percebendo quais músculos estão sendo solicitados e quais músculos você está relaxando no corpo todo. Capriche na sua mentalização. E só antes de desfazer, você pode exigir um pouquinho mais do seu corpo, dando o seu melhor na anteflexão. Depois você eleva as costas, como vocês duas fizeram o Paschimottanasana. Eleva as costas
Deixa a coluna retinha, mas tomba a cabeça para trás, apenas para compensar a cervical. E em seguida, escolha a torção da sua coluna, aquela também que você gosta mais, que você curte e que você sente efetivamente a torção na coluna. Tô te vendo bem, Lúcia. Agora caiu. E vamos curtir esse momento no qual a sua coluna vertebral agradece por você fazer esse movimento. Observe a respiração abdominal. Ela fica melhor no asana de torção. Leve bastante energia a cada vértebra da sua coluna. Mentalize cada vértebra, das maiores até as menores, como se fossem lâmpadas azuis, acesas e brilhantes. E agora você pode compensar essa torção, mantendo essa mesma atitude interior e essa mesma mentalização, curtindo o seu asana, curtindo mesmo, efetivamente, sem analisar, sem questionar, apenas deixando o seu corpo manifestar todas as sensações que cada um dos asanas traz para você. Isso vai ajudar você a se concentrar mais ainda. E quando você faz isso, o seu corpo agradece muito, porque você está plenamente conectada com ele. E em seguida você vai passar para a retroflexão, aquela que você também mais curte fazer, aquela que o seu corpo fica bem, aquela que te dá prazer em fazer. Seja qual for a retroflexão, pode ser deitada, pode ser sentada. E é o momento de curtir esse asana, um movimento da coluna que dificilmente nós fazemos durante o nosso dia. O movimento da coluna para trás. Capriche na percepção do seu asana, do seu corpo, sempre buscando o conforto e o prazer dentro do asana. Em seguida, compense da melhor forma
para que em seguida você faça o seu asana invertido, também aquele que te dá mais prazer. Se possível, com os olhos fechados. E também, se você conseguir, faça a respiração completa, banhando, inundando de prana toda a parte superior do seu corpo. Coração, pulmões, a cabeça, todos os órgãos da cabeça, cérebro principalmente, órgãos que nesse momento recebem muito prana. E você respira profundamente, captando ainda mais a energia do ar e mandando essa energia para a parte superior do seu corpo. Mantendo o foco, mantendo a concentração, a respiração e sentindo bem-estar, sentindo prazer ao estar nessa posição. Comece então a retornar, fazendo a compensação ou apenas descansando em Dharanasana. E assim que você dar um tempinho no retorno da posição invertida, passe para o Shavasana. E na posição mais confortável, com o corpo deitado no solo, escolhendo o teu melhor Shavasana, procure sentir a sensação física que fica logo após os asanas. Procure perceber como o teu corpo responde após esse conjunto de movimentos e posições que você acabou de fazer. Eu falo que é o momento mágico do asana, quando você termina todos eles. Então, com a respiração lenta e profunda, você descontrai toda a musculatura. Você entrega o seu corpo a
todas as forças da natureza e elas vão retribuir a você pelos seus pensamentos edificantes, pelas suas boas ações, pelas suas emoções limpas, proporcionando mais saúde e vitalidade ao corpo físico, mais felicidade ao emocional e muita lucidez para sua mente. Absorva todos esses efeitos: saúde, conforto, bem-estar e satisfação. E é nesse momento tão propício para você mentalizar aquele seu objetivo, aquilo que você pretende conquistar na sua vida, fazendo isso cada vez com mais clareza, com mais nitidez, imagens cheias de detalhes e o teu sonho plenamente realizado. No plano mental, ele está pronto, com todos os detalhes. E é por isso que você grava esta imagem na sua mente e se lembra dela todos os dias, reforçando a sua intenção de realizar este sonho. E assim, com todas essas sensações boas e edificantes, você começa a retornar, ouvindo melhor todos os sons, fazendo uma respiração profunda, movimentando os lábios, a língua, abrindo os olhos e espreguiçando gostosamente. E sem pressa. Que bonitinho esse gatinho. E sem pressa você se senta para alguns instantes de meditação, com as mãos em Shiva Mudra, com os olhos fechados e com o rosto pleno de alegria, de felicidade, de bem-estar. Entrando agora no comando dos teus pensamentos. Vamos fazer como o nosso mestre fez. Meditar no rosto de um mestre. Podemos chamar isso de Guru Dhyana, a meditação no mestre. Então, o objetivo, ou melhor, o objeto da sua meditação é o rosto daquela pessoa que você considera teu mestre. Sem analisar, sem questionar, apenas manter o foco no rosto desta pessoa.
Com uma inspiração longa, profunda, você encerra aqui a meditação, deixando seus pensamentos voltarem à sua mente de forma cada vez mais ordenada e cada vez mais sob o teu comando. Antes de abrir os olhos e encerrar esta prática, procure perceber mais uma vez aquele momento mágico. O que você sente nesse momento? O que ficou dentro de você após essa prática? Autopercepção. E só então, abra os olhos, transmute o gesto ao Pranamudra e encerramos a nossa prática de hoje. Swastika. Muito bem, Fê. A Lúcia tá aí?